esse elenco do Flamengo, Mauro César Pereira, é o melhor do elenco do Flamengo desde 2019? É porque é um elenco muito forte em todas as posições. O Flamengo tem 2 zagueiraços, o Flamengo ainda tem o Danilo, na reserva. Flamengo tem Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha na lateral esquerda. Flamengo tem Varela e Emerson Royal. Flamengo tem Jorginho, Saul, Alan, Eric Pulgar e ainda o Everton Araújo para cabeça de área. Aí tem o Arrascaeta, parece que a nova patrocinadora quer trazer um grande nome internacional, que deve ser ali do setor do meio de campo. Tem Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino, Cebolinha, que não está jogando nada no Flamengo, mas está no elenco. Eu acho que é o elenco mais poderoso do Flamengo recentemente, porque tem jogadores titulares e reservas, Mauro, para todas as posições, né? O elenco é muito farto, né? Eu só acho que a gente tem que evitar essa conversinha aí de que o patrocinador vai trazer mais alguém, porque os caras vazam isso. Olha só, quando alguém vaza isso, tá? Sem que nada exista até agora, procurar o jogador, definir o jogador, contratar o jogador, não. Aí vaza um negócio desse, fica bom para quem? Pro Cartola, pra empresa patrocinadora, né? A torcida fala, pô, esse patrocinador, hein? É ponta firme, vai trazer um cracaço pra gente. Vai trazer mesmo? Quando trouxer, a gente fala, sabe? Aliás, saiu na mesma coluna do jornal O Globo, onde, na semana retrasada, saiu uma nota, segundo a qual, na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o BAP iria, segundo a coluna, falar alguma coisa sobre não vai ter estádio, uma coisa assim. E eu falei no dia no programa, calma, alto lá. E o que aconteceu? Ele não falou nada disso. A reunião era para falar sobre o Maracanã, que eles cortaram custos, renegociaram com fornecedores, numa situação também diferente do que era no tempo do Landim, tem que ser honesto com relação a isso, evidentemente, porque ele tinha uma concessão provisória de 6 meses, era renovada, agora é uma concessão de 20 anos. Então você negociar, o cara que vem vender copinho, né? Se negociar com ele por 6 meses é uma coisa, por 20 anos é outra. O cara da grade, se negociar por 6 meses é uma coisa, por 20 anos é outra. Você faz contratos não por 20 anos, mas mais longos, e aí eles negociaram e conseguiram reduzir custos e aumentar digamos assim, o faturamento do Flamengo com as rendas dos jogos. Era esse o motivo da reunião. Saiu nessa coluna. Então, o que eu quero dizer, nem tudo que sai no jornal, na coluna XYZ, vai acontecer. Tem coisa que acontece, tem coisa que não acontece. Então, essa história que vai trazer um novo jogador, vamos guardar. Quando acontecer, a gente fala sobre isso, né? Porque, por enquanto, não tem nada além dessa nota que saiu aí. Nem ninguém do Flamengo falou, evidentemente, a respeito sobre isso. Né? Alguém vaza isso, sei lá, com que intenção, ou talvez, sei lá. O elenco é farto, né? O elenco é muito farto, tem muitos jogadores bons. Ele vai ter que também ter a capacidade de fazer com que esses caras entrem em campo e rodar esse elenco para não desanimar, né? E não deixar, de repente, um jogador de bom nível que não joga há 5, 6 partidas. Né? Sempre que possível, fazer com que todos, ou a maioria dos jogadores possa participar dos jogos. Tem uma questão na zaga, que acho que é para ficar atento, porque ele não utilizou os garotos, então ele tem os 2 zagueiros, Léo Pereira, Léo Ortiz e mais o Danilo. Ali é o setor onde falta a gente. Não acho que falte, acho que tem jogador na base que poderia ser aproveitado, mas como não jogaram até hoje, provavelmente não vão ter muitas oportunidades, ou nenhuma. Né? Ele tem hoje 3 laterais esquerdos, 2 na direita, no meio campo ele tem muita gente, no ataque ele tem muita gente, não tem um goleiro reserva à altura do Rossi, né? Essa é uma situação que vai permanecer até o final do ano, só deve buscar um goleiro reserva para o Rossi para 2026, essa pelo menos é a tendência de momento, a não ser que surja alguma eventual oportunidade, eles contratem alguém. Então, o elenco é muito farto, agora é uma questão também de evolução, agora é a evolução do trabalho do Felipe Luiz. Outra questão que envolve a Copa do Brasil. Quando acabar a data FIFA, vai ser uma terça-feira, em setembro. Na quinta tem rodada de volta da Copa do Brasil. O Palmeiras e o Flamengo não vão ter esses jogos. Então, veja como isso muda a programação. O cara vai voltar, digamos, Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai, Gustavo Gomes vai para a seleção do Paraguai. Os caras vão voltar na quarta, jogam na terça, chegou na quarta, vão jogar no fim de semana. Então, isso muda muito a programação dos treinadores, das comissões técnicas e de todo o departamento de futebol do clube. Essa folga nos jogos, nas datas de Copa do Brasil. Repito, tanto o Palmeiras como o Flamengo não queriam ser eliminados, mas na bizarrice do calendário do futebol brasileiro, uma eliminação para quem tem possibilidades reais de conquista de Libertadores e Campeonato Brasileiro, sair da Copa do Brasil é bizarro, mas traz, entre aspas, benefícios. É impressionante, mas traz benefícios.
você ganha algum tempo a mais para trabalhar. Se esse tempo for bem utilizado, o time vai jogar mais, né? E eu acho que os dois clubes, os dois elencos têm condições de aproveitar bem esse período para produzir mais e mais. Isso pode fazer com que, de fato, Flamengo e Palmeiras fiquem cada vez mais descolados dos outros no Brasileiro. Os dois são muito fortes na Libertadores. Eu entendo que na chave do Flamengo ali, os 3 argentinos que estão vivos, o próximo é o Estudiantes, depois Racing, o Vélez, se o Flamengo passar pelo time de La Plata. Nenhum dos 3 é páreo para o Flamengo. Se o Flamengo jogar a Vera, nenhum dos 3 é páreo para o Flamengo. Agora, se jogar no modo central Córdoba, pode perder para qualquer um. Essa é a questão. Se jogar no nível que jogou contra o Inter, concentrado, levando a sério, é muito difícil qualquer um desses 3 times da Argentina eliminar o Flamengo, mesmo o segundo jogo sendo fora. Bem difícil. Acho muito pouco provável que aconteça. Vai depender muito do comportamento, da seriedade, da dedicação, da mobilização. Se fizer como fez contra o Internacional, o Flamengo dificilmente perde para essas equipes. Em um jogo pode acontecer, em 2 jogos, acho bem difícil. Mauro, E o Palmeiras do outro lado também tem tudo para ser o favorito. Só o Vélez, o Estudiantes já é lá. E do Racing, se o Racing passar, a segunda é no Maracanã, né? Não, todas são fora. O Flamengo só poderia jogar a segunda em casa se fosse Fortaleza ou Cerro. E os dois já estão fora. Então, o Flamengo vai sempre jogar a segunda fora de casa. O que eu nem acho que é um grande problema para esse time. Esse time joga bem fora de casa. Você vê, contra o Atlético foi eliminado, mas ganhou fora de casa. Ganhou fora de casa. E no primeiro tempo já poderia estar 2-0. O Pedro perdeu um gol impressionante. Você imagina se ali naquele jogo, com o Flamengo com vários desfalques ali, porque rodou o elenco. Se o Pedro faz 2-0 ali nos acréscimos do primeiro tempo, vai para o vestiário com 2-0. Muda completamente o cenário para o segundo tempo. Possivelmente, ou provável até, tivesse se classificado ali. Teve chance para isso. E ontem o Flamengo venceu fora de casa. Eu acho que jogar o segundo fora de casa não é um grande problema, não. Pelo contrário, pode ser até uma vantagem se for bem e fizer um placar bom na primeira partida, né? No caso, contra o Inter foi um placar mínimo até. E o Flamengo se impôs muito bem. Ontem eu estava vendo o jogo do Estudiantes, já vi jogos dessa equipe, estava vendo de novo. Então, o próximo adversário do Flamengo que é o Estudiantes, ontem contra o Cerro, assim, o time não criou nada, 0 chance de gol. Abraçou o 0-0 e ficou. O Cerro muito limitado. Quando chegou na metade do segundo tempo, soltou um pouco mais. Tentou criar alguma coisa, mas também não criou nenhuma grande oportunidade. O jogo foi para o 0-0, o time se classificou. O Cerro é eliminado pelo Estudiantes com um pênalti maroto marcado nos acréscimos. Aos 48 do segundo tempo. Nos acréscimos do jogo lá em Assunção. Um jogo para ser empate também. Então, o Estudiantes não é uma equipe bem inferior do Flamengo. Bem inferior. Agora, é um time que tem camisa, 4 vezes campeão da Libertadores, joga segundo jogo em casa, mobiliza sua torcida. Pode surpreender? Pode. Agora, se o Flamengo fizer jogos no nível que fez contra o Inter, é muito difícil perder em 2 jogos para o Estudiantes. Não é impossível. Nada é impossível no futebol. Mas é franco favorito. E contra o Vélez ou Racing, eu também acho que o Flamengo será franco favorito contra qualquer um dos dois. Como eu imagino que o Palmeiras, na outra chave, é o mais forte candidato. Contra o River Plate, que pode ser o próximo adversário. O River não está bem, o Palmeiras vai ser o favorito desse confronto. E depois com quem mais aparecer? Botafogo, São Paulo, LDU. O Palmeiras é melhor que todas essas equipes. E tende a melhorar mais. A tendência é essa, ficar melhor. Eu acho que Flamengo e Palmeiras, assim, mas tem caminhos... O lado do Flamengo está melhor, né, Mauro? Por quê? Porque eu vejo o River Plate... Você acha que o São Paulo é muito melhor que os times argentinos lá? Não é, não, cara. Não, mas eu Botafogo, a gente não sabe o que vai ser do Botafogo. Se sobreviver. A LDU tem a questão da altitude. Mas não são melhores que essas equipes, não. São Paulo, River e Botafogo, LDU, eu acho mais complicado. Eu não sei, não. O River Plate, sinceramente, eu não sei nem se passa hoje pelo Libertad. Eu não boto minha mão no fogo, não, cara. Não boto minha mão no fogo. Você acha hoje, Mauro, porque o Racing vive uma baita fase, né? Você acha o Racing hoje melhor que o River? O time do Racing é um time de muita entrega, mas taticamente paupérrimo. Gustavo Costa é um técnico limitadíssimo, muita ligação direta, muito chutão. Agora, os jogadores, ele é um torcedor à beira do campo. Teve uma entrevista agora, o Adriano Maravilha Martins, que é o centroavante, que é bom atacante, né? Perguntaram para ele assim: como é que foi a preparação do Gustavo Costa para esse jogo agora contra o Peñarol? Ele falou, ele fica lá como um torcedor e tal. O jogador falou isso, gente. É o fim, né? E é verdade, ele fica como um torcedor. Agora, o que acontece? Ele, como é fanático pelo Racing, ele de fato consegue transmitir para os jogadores uma energia, uma disposição, que os caras deixam tudo em campo. Você vê as imagens da classificação contra o Peñarol,
É o jogador que faz o gol chorando, é uma comoção. Às vezes ele cai com a calça, se suja Ele todo, se sujou cai na todo grama. aqui, quando caiu aqui. Ele é meio loucão. Então, assim, tem bandeirão dele, a torcida ama ele de paixão, mas ele é muito pobre. A gente tá voltando pro ar na Rádio Jovem Pan, eu devolvo pro Mauro César Pereira. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Mauro falando dos próximos confrontos do Flamengo e falando agora sobre o Racing, Mauro. Então, eu entendo que o Racing tem um elenco que poderia ser mais bem aproveitado. A virtude é, ele realmente consegue fazer com os jogadores, eles lutam até o final. Mas, taticamente, é muito chutão, muita ligação direta, e toma cruzamento na área, e ele faz bem aquela pressão no começo do jogo, muitas vezes dá certo, como foi contra o Cruzeiro mesmo na final lá da Sul-Americana do ano passado. E até contra o Botafogo na Recopa também. Essa é uma situação que o time consegue ser eficiente. Eu acho o Vélez até um time mais organizadinho, do Esqueloto, que é o técnico, né? A gente viu como é que passou pelo Fortaleza, nem tomou conhecimento, resolveu o jogo muito rápido, né? E o Estudiantes, assim, eu achei um time duro, que cria muito pouco. Ontem não criou nenhuma chance de gol contra o Cerro jogando em casa. Eu acho que os três times são claramente inferiores ao Flamengo. Se o Flamengo fizer um jogo sério, ele é franco favorito contra qualquer um dos três. Agora, se subir no tamanco, não sei. Do outro lado, a LDU tem altitude, é uma equipe sempre perigosa. O Botafogo, para mim, é um incógnito. A gente não sabe o que vai ser do Botafogo. Os problemas que estão acontecendo, até setembro, quando começar a próxima fase, a gente não sabe como é que vai ter. Qual vai ser a situação? Vai ter dinheiro? Vai estar pagando o jogador? Ninguém sabe. Ontem estava vendo o Rodrigo Matos, publicou que saiu o balancete, a dívida já é de 2,3 bilhões. Deve cerca de 1 bilhão em pagamento de jogadores, não pagou. Quer dizer, o Botafogo pode entrar numa asfixia financeira e a gente não sabe o que vai acontecer. Se os jogadores estiverem recebendo, o time vai jogar. Mas se isso chegar no elenco, é um mistério, né? E no caso, o outro adversário possível do Palmeiras passando hoje é River ou São Paulo. O River não está bem, a não ser que o Galhardo se acerte agora. Até alguns jogadores importantes que eles contrataram ficando no banco em alguns jogos. E eu acho que o São Paulo também é inferior ao Palmeiras. Então acho que o Palmeiras é muito forte do outro lado também. Eu acho que os dois são franco favoritos ali. Talvez o lado do Palmeiras tenha mais peso de grife. Mas de futebol, eu acho que o Palmeiras é melhor que todos eles. Francamente superior a todos eles. Bom, falando sobre o Arrascaeta, né? São números assim impressionantes, tá? São números impressionantes do Arrascaeta. Ele chega a 10 gols, se torna o 6º maior artilheiro do Flamengo em Libertadores, junto com Gaúcho e com Tita, e atrás de Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Zico e Everton Ribeiro, sendo que o Everton Ribeiro tem 11. Então, provavelmente, o Arrascaeta pode ainda alcançar nessa temporada. Vamos ver aí o que disse o Arrascaeta, né? Depois do jogo. Ele disse o seguinte: a gente sempre tenta melhorar. Temos um treinador que gosta de repetir as coisas, olhar vídeos, ver como o adversário joga. Sabemos que às vezes as coisas não vão sair da forma perfeita, mas tentamos corrigir. Não deixamos cair a intensidade no segundo tempo e acredito que fizemos um grande jogo, tanto no final de semana quanto agora. Estou feliz por ajudar. Sou um cara que gosto de fazer gols. Feliz pelo resultado, principalmente pelo jogo que fizemos, disse o Arrascaeta. E vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre o 10 do Flamengo. Vocês conhecem muito o Arrascaeta, que entra no campo, pega a bola, faz as suas jogadas, é um cara com números, né? Sempre, quase toda a temporada passa de 10 assistências e 10 gols. Isso é muito difícil no futebol, você achar gente meias nesses números. E é um jogador diferente, mas eu vejo outro tipo de Arrascaeta, né? E desde que eu cheguei aqui, tem uma liderança silenciosa, uma liderança muito forte dentro do vestiário. Não é só capitão pela... Como é que eu falo? Pela... antiguidade, né? Como é que falam? Antiguidade, Não é só por isso, é um capitão porque ele fala, cobra, é o primeiro a fazer, o primeiro a treinar, é o primeiro a puxar todos os companheiros para que façam também, e o cara que mais, talvez dos companheiros que eu tive aqui, um dos mais ambiciosos que eu tive na
como companheiro e agora como jogador aqui de Flamengo. Por isso, não é coincidência que está nessa fase e eu estou muito feliz porque ele está vivendo talvez a melhor fase da carreira na minha mão. E eu estou conseguindo fazer com que ele se sinta muito confortável, que ele possa correr na hora certa e correr bem. E está dando resultado e espero que ele continue assim. Olha aí, ó, falando que o Arrascaeta pode estar na melhor fase da carreira. Numericamente, o Felipe Luiz tem, assim, resultados absurdos, tá? Primeiro, das 4 competições que ele poderia ter vencido, porque o Super Mundial para um time brasileiro seria muito complicado. Então ele disputou, Carioca ganhou, Copa do Brasil do ano passado ganhou, Supercopa ganhou, perdeu a Copa do Brasil desse ano já, foi eliminado. Das 4 ali, onde o Flamengo realmente tinha possibilidade de ser campeão e que ele pegou, sendo treinador. Aí teve também o Super Mundial, onde o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique. Além disso, dele estar mostrando resultado em títulos nas competições que ele disputa, Felipe Luiz, no Flamengo, 62 jogos, 41 vitórias, 14 empates e 6 derrotas. 73,6% de aproveitamento. Vale lembrar que o Felipe Luiz, ele quebrou o recorde, né? Ele quebrou a marca, ele teve o melhor resultado do Flamengo na história dos pontos corridos em primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele fez, se eu não me engano, 40 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chegando assim a melhor campanha do Flamengo na história em primeiro turno na era dos pontos corridos. E é claro, né, que assim surge a comparação. Sempre quando tem um goleiraço no São Paulo, Rogério Ceni. Surgiu um goleiro no Palmeiras, Marcos. Tem um volante no Corinthians, Vampeta. Surgem comparações. E o Felipe Luiz ontem, ele cortou completamente qualquer comparação dele com o Jorge Jesus. Ele já disse que ele se inspira no Jorge Jesus, que o Jorge Jesus é uma inspiração para ele, falou isso lá no começo dele no Flamengo, até nos bastidores diziam que até algumas frases dele eram frases usadas pelo Jorge Jesus, ou seja, é um cara que se inspira no Jorge Jesus, mas ele disse que quer construir a história dele e que ele acha o Jorge Jesus incomparável. Vamos ouvir aí a declaração do Felipe Luiz, quando ele foi perguntado sobre essa comparação com o Jorge Jesus. Não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso. Estamos longe de conquistar títulos ainda, longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro e falta muita coisa. E eu evito, claro, por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim, continuo falando com ele sempre, nunca me comparem com ele, nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda, é muito mais experiente, tem muito mais títulos, muito mais história, e eu tô começando a minha. Não, eu estava dizendo que esse negócio de querer comparar toda hora, né? Enfim, treinador que faz um bom trabalho com alguma outra referência, isso serve para animar a discussão de boteco. Porque, veja, da mesma forma que o Felipe Luiz, ele não se cansa de elogiar e, enfim, declarar todo o respeito pelo trabalho que o Jorge Jesus fez ao Flamengo, ele também tem como um dos ídolos, e já falou sobre isso, o Simeone. E aí, o que você tem de comum entre os estilos do Simeone e do Jesus? Eu acho que muito pouco. O que ele quer dizer, na verdade, é o seguinte, que ele aprendeu muito e certamente ele
acabou assimilando detalhes dos trabalhos de todos os técnicos importantes com quem ele trabalhou. No caso do Jesus, não foi um trabalho de tiro muito longo, mas foi um trabalho muito impactante. Em relação ao Simeone, foi alguém com quem ele trabalhou muito tempo. Então é natural que um cidadão inteligente, um profissional inteligente, ele vai acabar assimilando coisas importantes do trabalho de cada profissional com quem ele tenha trabalhado antes. Então, agora, o problema é forçar a barra para tentar estabelecer muita similaridade entre o trabalho de um e do outro. E vejam só, o Jorge Jesus é um técnico que, quando tinha a idade do Felipe Luiz, ele nem sonhava e nem imaginava que ele fosse conseguir trabalhar em grandes clubes, como Benfica e Flamengo, porque ele foi um técnico de uma carreira que demorou para emplacar. O Felipe Luiz, ele já faz um trabalho importante logo na sua estreia como treinador profissional. Agora, qual é a certeza de que isso vai ser mantido? Eu acho ele um cara extremamente promissor, excelente para o momento que o futebol brasileiro vive hoje, mas é óbvio que a gente está falando de um treinador que mal tem 1 ano de trabalho como técnico de time profissional. Tem isso. Ele começou a carreira no início desse ano, gente. Não, no final do ano passado. Ele começou a carreira no final do ano passado, como treinador profissional. E já entrega o que entrega agora. Um fator que eu acho muito legal é isso dele falar que ele conversa muito com o Jorge Jesus. Provavelmente ele deve pedir até conselhos para o Jorge Jesus, o Felipe Luiz falando que até hoje conversa muito com o treinador do Flamengo.